Olá a todos. Quem fala aqui com vocês hoje é o Wilton Silva, eu sou um dos trainers da Agile School, ensinando os cursos de Scrum e de Safe também. E hoje a dica que eu tenho para vocês é uma dica de estudo do Safe. Eu vou compartilhar aqui com vocês a tela para vocês verem e acompanharem comigo. E o que nós vamos explorar hoje é essa página do scaledagileparamework.com. Esse é o recurso para se estudar Safe assim, mais recomendado, porque, enfim, ele essa é a página oficial mesmo da Scale da Agile, na qual você pode ter a versão mais atualizada do framework e explorar bem a fundo ali. Só que o que acontece é que muitas vezes a gente olha e a gente pode ir muito a fundo. E acaba ficando um pouco confuso. Por exemplo, quando eu entro na página, essa é a primeira visão que eu tenho, é a visão de portfólio do Safe. Que ela tem aqui, se você olhar, ela é muito mais uma vitrine de loja, Parece assim, você olha e diz, então todas essas são as mesmas possibilidades e tal, mas por onde eu começo, Ele não é muito mais uma vitrine do que uma oportunidade ali para você acompanhar uma storyline do que seria ali o entendimento do framework, e aí você tem outras abas, tem a aba do Full Safe, por exemplo, que ela tem ali, o Essential e o Portfólio e o Large Solution todos juntos, por exemplo, mas não é o objetivo de hoje explorar isso daqui, porque a gente vê que isso daqui, todos os elementos são clicáveis, e quando você está aqui no Full, você tem mais de 90 elementos clicáveis nessa tela, então não é um negócio muito intuitivo para você começar ali um estudo do Safe. Mas eis o que a gente vai dar uma olhadinha hoje. Se você olhar aqui na primeira aba, que é a aba de Overview, você tem muito menos elementos e eles são bem mais interessantes do ponto de vista de te dar uma sequência lógica para o teu estudo. Então, olhando aqui, como que funcionou para mim, como que eu senti que era uma boa maneira de começar estudando. Primeiro, eu vim aqui nesse bannerzinho de Business Agility. Quando você clica no banner de Business Agility, ele começa a contar uma historinha para você, que ele fala sobre a competição na era do software, e etc. E vamos lá, ele dá algumas aqui, uma justificativa de proposta de valor do Safe, de como que o Safe te serve. Ele apresenta o Safe aqui como esse segundo sistema operacional dentro de, e etc. É muito interessante vocês olharem isso daqui. Mas para esse vídeo, aonde eu quero me ater é nessa linhazinha aqui, essa aqui. Essa daqui é a Business Agility Value Stream e ela pode, pessoal, ser usada como um backbone, como uma linha para você estudar o Safe de maneira sequencial. E ela começa falando sobre que toda empresa que se propõe a explorar a agilidade de negócios, ela começa sentindo que tem uma oportunidade, ela vai procurar ali funding, orçamento para um MVP, e etc, até o momento que você aprende e se adapta com aquilo e o ciclo recomeça. E cada um desses passos que a gente tem aqui da Business Agility Value Stream, ele é suportado, ele é sustentado por alguma das competências core do Safe. Então, quando a gente tem aqui no Sense the Opportunity, qual que é a competência core? É Organizational Agility, agilidade organizacional. Quando eu tenho a parte de procurar funding ali, orçamento para o MVP, é o Lean Portfolio Management. Então, cada um dos passos da Business Agility Value Stream, ele é suportado por uma das core competencies do Safe. Então, esse é o primeiro ponto a se notar, certo? Então, a primeira coisa que eu faço, eu leio esse artigo ele inteirinho, entendo isso daqui, e quando eu volto para a página onde eu estava, olha que interessante. As competências core, elas são essas daqui que estão embaixo, olha. Então, eu comecei pelo Business Agility aqui em cima. Depois, o que eu vou fazer? Eu vou descer na primeira competência core aqui embaixo, que é o Lean Agile Leadership, a liderança Lean Agile. E dentro dela, eu vou clicando, e todos aqui, esses 3 elementos, eles também são clicáveis, Então, eu vou clicar aqui, Mindset e Princípios. Aí ele vai me abrir outro artigo. Aí eu leio esse artigo do Mindset, do Lean Agile Leadership, leio ele até o finalzinho aqui, Eu vou passar por todos os 3
as 3 sub-áreas ali dessa competência core, né? Uma coisa que vocês vão ver que descendo, né, algumas horas vocês vão encontrar outros links clicáveis. O que eu falo para vocês? Resistam à tentação de clicar neles agora, tá? Por quê? Porque senão você cai no buraco negro ali, né? E você vai indo de artigo em artigo, em artigo, em artigo, e quando você vê, você está perdidão de novo. Né? Então não é isso que a gente quer. Então na primeira leitura disso daqui, ó, passa direto por esses links. Bom, leia o artigo aqui. Eles não são, você vê que eles não são artigos pequenos, mas aí terminou, volta. Vai para o próximo. Agora é o que? É Team e Technical Agility, né? Agilidade técnica de times, de equipes. Então clica nele também. Você vai fazer a mesma coisa, tá? Resista, tenta. Ó, já tem um link aqui para o Measure and Grow, né? Não clica, né? Segue que você vai ter oportunidade de estudar cada um deles também, né? E aí o que acontece, pessoal? Vocês vão vendo que vai começar a acontecer uma coisa interessante. Porque à medida que você for estudando, você vai estar contando uma historinha. Né? Você vai entender a lógica do porquê dos elementos do SAFe, né? de como que você começa de uma implementação de SAFe mais simples, e aí vai crescendo, e por que você vai crescendo e tal. E você tem toda essa noção acompanhando aqui esses artigos. Bom? Então começa no Lean Agile Leadership, vem aqui no sentido horário, né, e vai estudando eles até você chegar no último, que é o Continuous Learning Culture. Tá? Quando você chegar no final, né, nós temos aqui, são 7 competências core, cada uma com 3 elementos base. Né? Quando você chegar no final, você vai ter estudado os 21 elementos base. Né? E olha só que interessante vai acontecer. Depois que você terminar isso, se você vir aqui, aí você começa, ok, agora eu vou estudar as Big Pictures. Né? Vem para a Big Picture do Essential SAFe. Aí quando você olhar para o que está aqui, você vai ter uma ideia melhor de por onde começar. Ou quais elementos são mais essenciais do que os outros para você começar a estudar. Bom, mas o estudo da Big Picture e a sequência da Big Picture, a estrutura, é assunto para outra conversa. Né? A gente sabe que a gente começa com Essential aqui, porque ele é o mínimo que você tem ali para dizer que você tem uma implementação de SAFe na tua empresa. Né? E você vai crescendo aqui à medida que você sente a necessidade. Tá bom? Até você chegar ali no Full SAFe, se for necessário para a tua organização. Bom, mas então fica a dica, tá bom? É uma maneira que me ajudou quando eu comecei a estudar SAFe, né? E espero que ajude vocês também, tá? E na Agile School nós temos também os nossos cursos de SAFe, né? E inclusive nesse próximo final de semana agora teremos um, né? Então né? Se vocês quiserem, ainda tem vaga, tá? Vai ser muito bacana. E se você não conseguir para isso agora, né, temos sempre aí, se vocês darem uma olhadinha no site da Agile School, sempre vai ter alguma coisinha lá. Bom? E é isso aí, muito obrigado e um ótimo dia para vocês. Tchau, tchau.